Fique em pé, por favor. Pega aí a sua Bíblia, pega a sua espada. Quantos vieram armados para o culto? Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí por gentileza. Graças a Deus. Antes de abrir o texto, eu tenho uma mensagem, irmãos, que ela nunca sai igual, mas eu sempre prego todos os anos nessa data. E eu gosto de ensinar as pessoas sobre, sempre nessa data, o domingo antes ou depois do dia 12 de outubro. Porque quando a gente coloca lá, se você for pegar aqui aqui a minha agenda aqui do meu celular, está aqui. Então quando a gente coloca no dia 12 de outubro, o feriado aparece, o dia da Nossa Senhora de Aparecida. E todo domingo, irmãos, ou antes ou depois, eu ensino sobre isso. E para alguns pode ser uma coisa nova, para outros é apenas uma consolidação do ensino. Para outros pode ser apenas uma questão de te ajudar na sua apologia, fazer uma apologética da fé, te ajudar. Mas eu sempre ministro mais ou menos nessa data, eu sempre ministro isso. Eu queria falar hoje exatamente sobre isso, sobre ídolos, imagens, idolatria, à luz das Escrituras. Então, eu não vou abrir como sempre, eu abro um texto, a gente explana aquele texto. Hoje não, eu quero fazer ao longo das Escrituras a gente falar sobre esse assunto, o que a Bíblia acha. Não é, e eu já sempre preciso fazer isso, tem alguém em casa aí, nós potencialmente estamos alcançando talvez milhares de pessoas. O meu papel aqui não é te ofender, não é criticar você, a sua religião, a sua prática, de forma nenhuma. Eu só quero, como pastor, trazer para nós, à luz das Escrituras, o que a Bíblia acha sobre imagens, esculturas, adoração e essas coisas. Amém, gente? Mais uma coisa eu quero pedir para vocês, tenha paciência comigo, porque é uma mensagem difícil de pregar, no sentido que eu preciso ler o texto, eu não posso correr aqui, eu preciso parar para ler, porque o que liberta nesses assuntos a pessoa precisa ver dentro da palavra. Amém? Então hoje será uma mensagem mais de ensino do que propriamente eu gosto de pregar. Vamos lá. Então quando a gente pensa na Bíblia, irmãos, eu queria separar, eu não sei se eu consigo fazer tudo isso hoje, mas pelo menos eu vou deixar para vocês uma boa base. A Bíblia, eu queria começar pela a lei do Senhor. Abra lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos. Então, Êxodo capítulo 20, olha como começam os 10 mandamentos. Versículo de número 3. Pega do 1 ao 3, olha só. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ponto. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não farás imagem de escultura, nem semelhança de alguma coisa, de alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Agora nós temos os mandamentos. Por exemplo, pega o versículo 14, verso 14 aí, ó. Só para você ter uma ideia. Não adulterarás, ó, verso 13. Não matarás. Verso 15, não furtarás. Nós temos Deus trazendo para o homem os mandamentos. Mas me assusta muito pensar
que Deus está tentando falar para eles assim: não terás outros deuses, não fará imagem de escultura. E Deus está colocando em primeiro lugar. Para Deus é tão sério a questão da idolatria, a questão de ter imagens, de fazer imagens, é tão interessante, para Deus é algo tão abominável, que Deus coloca em primeiro lugar: Israel, de tudo que vocês não devem fazer, não devem matar, não devem adulterar, não devem furtar, não devem dar falso testemunho, não devem cobiçar, de tudo que não devem fazer, a primeira coisa que não devem é fazer uma imagem de escultura, ou adorar outro Deus. Aí nós temos então um livro de Deuteronômio. Correm lá comigo. Pastor, o que é Deuteronômio? A palavra Deuteronômio é repetição das leis. Deus dá as leis, e Deuteronômio, Deus vai repetir. Repetição. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida, na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dês culto a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Verso 23: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor, Deus, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Então Deus se revela ao homem, irmãos, a Moisés aqui, e ele vai dizer ao povo nas repetições da lei: eu apareci no monte e eu não vim com imagem nenhuma, exatamente para que vocês não corressem o risco de olhar para alguma imagem e tentar replicar, tentar fazer alguma coisa. Então Deus vai dizendo assim: guardai, pois, cuidadosamente, cuidado. Aí agora a pergunta é: por que Deus está fazendo isso, irmãos? Por que Deus, ele apareceu, e ele se revela, e ele não permite uma imagem, que ninguém visse uma aparência, exatamente para que o homem não corrompesse e tentasse fazer uma imagem de Deus? Deus não queria imagens. Deus não queria um Deus palpável e aparente, físico, não. Olha o versículo 19, o versículo 19 fala do panteísmo também, né? Esses dias a modo de falar, é o modo mineiro de falar. Esses dias deve ter um ano ou dois. Esse tempo atrás eu estava vendo um programa de televisão, e esse programa de televisão tinha algo sobre o mar, e um repórter, de forma tão simples, né? Ele é um homem muito simples, um homem bacana, mas aí eu catei uma frase dele, ele olhou para o mar assim, dava a câmera pegando o mar, e ele falou assim: olha o mar, olha Deus aqui. Ele olhava para o mar, ele ficou empolgado com o mar. Eu não sei se ele é mineiro, não era acostumado muito com o mar, mas ele olhou para o mar e falou assim: olha Deus aqui, olha que coisa linda, isso, vê se isso não é Deus. Eu estou lá em casa quase que pulando do sofá: não, isso não é Deus. Claro, não é Deus. Isso é apenas uma obra criada, isso é apenas algo, né? Então a gente vê, irmãos, pessoas que vão adorar o sol, que vão adorar o mar. Então Deus, ele proibiu todas essas coisas, falou: cuidado para que vocês não venham confundir. Então, se a gente for pensar como Bíblia, nós temos a lei de Deus, aí nós temos as repetições das leis,
Agora, vamos em sequência. O povo entrou na terra. Então, se o povo entrou na terra, obviamente é o livro de Josué. Josué. Corre lá, Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Olha só. Quando o povo de Deus entra nessa terra, a terra era habitada, e a prática de adoração a imagens era dos pagãos. Olha só, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Josué 24, 14. Deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais, da além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Deitar fora aqui, irmãos, é literalmente jogar fora. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses, letra minúscula, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verso 20. Se deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: não, nós o somos. Agora pois, verso 23, agora pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. O que está acontecendo aqui? Eles entraram numa terra, conquistaram uma terra. No Egito adoravam imagens, e a terra dos amorreus, dos heteus e dos eus, por aí, adoravam imagem. E alguns deles se corromperam a imagens. Mas a palavra de Josué era: pegue essas imagens, esses deuses, e deita fora, joga fora, tira no meio de ti. Deus está dizendo assim: eu não quero esses deuses, essas imagens no meio de vós. E se você pegar aqui, irmãos, versículo 15, de novo: se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Essa palavra escolha me traz a ideia de que aquele povo não poderia dizer assim: eu vou adorar a Deus e vou continuar adorando imagens. Eu vou adorar a Deus, mas vou continuar adorando a Deus com outros deuses. Não, Deus pediu para que fizesse uma escolha. Deus, por meio de Josué, não obrigou a ninguém a fazer nada. Deus não obrigou ninguém a jogar nada fora. Ele falou assim: escolha hoje. Aí Josué fala assim: porque eu tomei uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. Mas se a gente escolhe Deus, a gente precisa obedecer a palavra de Deus. Amém? Então nós passamos por Josué. Juízes, eu não vou abrir, irmãos, nós vamos ceiar hoje, eu preciso passar aqui, eu não vou abrir Juízes, mas depois você vai em Juízes capítulo 6, 30 a 32, o que está acontecendo aqui? Quando Gideão, ele é levantado por Deus como juiz. Se você quer saber um pouco mais sobre Gideão, entra no canal da igreja, nós temos uma mensagem lá, o Dani pregou uma mensagem sobre Gideão. Depois você entra lá para você ver. Gideão foi levantado como juiz, e ele fez uma coisa: ele derrubou o altar que foi feito para Baal. Juízes 6, 30 a 32. Quando ele derruba esse altar de Baal, que era um altar de um deus falso, de um ídolo, a nação corrompida, alguns homens se voltaram contra Gideão e tentaram matar Gideão. Então o Gideão, que estava com risco de ser morto, levantou alguém, se não fala a memória, o pai de Gideão falou assim: não, mas se Gideão brigou contra Baal, derrubou o altar de Baal, deixa então que Baal é que mate, é que vença, é que destrua o Gideão. Aí eles mudaram o nome de Gideão, em vez de chamar Gideão, começou a chamar Jerubaal,
que quer dizer Baal contenda contra ele. E Baal, se você continuar lendo o texto, nada pôde fazer contra Gideão, obviamente. Então, irmãos, a primeira coisa que aconteceu quando Deus levantou um homem, um juiz. Então nós pegamos leis, repetição das leis, terra prometida, era dos juízes. A primeira coisa que ele vai fazer é derrubar os postes ídolos, as imagens de escultura, porque a nação de Israel havia se corrompido. Depois você lê a história de Gideão. Então quando nós pegamos, vamos pegar agora o exemplo dos reis, juízes, agora a era dos reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 15. Eu disse que os irmãos precisavam ter um pouco de paciência comigo, porque a mensagem assim de ensino, ela é mais exaustiva um pouco. Primeiro Reis 15. Desculpe, irmão, segundo Reis. Não, irmão, primeiro Reis. Ô, glória. Parece que não é para ler esse texto, misericórdia. Agora eu vou ler esse texto. Acharam aí? Primeiro Reis 15. (23). Não, eu não tenho alguma coisa errada aqui, gente. Não, gente, tá vendo? É Samuel. É Samuel. Eu tenho vontade de pular esse texto, mas agora eu vou ler. 1 Samuel 15. Daqui a pouco eu falo que não é primeira, que é segunda. Os irmãos que têm celular que dá para espelhar, já espelharam 2 textos na tela. Eu já vou botar a primeira e a segunda logo, que daqui a 1 minuto o pastor muda o texto. Agora vai, irmãos. Fala assim, graças a Deus, pastor. 1 Samuel 15, 23. Irmãos, esse tipo de mensagem é uma guerra para você ministrar. É uma batalha no mundo espiritual. Porque o que liberta a gente é a verdade da palavra de Deus. 1 Samuel 15, 23. Nós estamos na era dos reis, tá, irmão? Está acontecendo isso aqui com Saul, primeiro rei de Israel. Amém? Olha só. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais reis. Eu quero ler esse texto na Bíblia Revista, na Bíblia Viva, na Bíblia Viva, olha só. Porque a rebelião é tão ruim quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão ruim como adorar a imagens. Quando o profeta Samuel quis repreender a atitude do rei Saul, ele quis usar alguma coisa para repreender, e foi tão sério isso aqui, irmãos, que Deus tira até o reino de Saul. Quando ele tentou buscar uma palavra para falar, cara, o que você fez, ele falou assim, isso é igual a feitiçaria, isso é igual a adorar um ídolo do lar. Porque, irmãos, nenhum judeu, nenhum homem de Deus da Bíblia adoraria um ídolo no lar. Então quando ele tentou falar assim, cara, o que você fez diante de Deus foi tão sério, foi tão ruim, que é como se você tivesse adorado um ídolo, tivesse um ídolo no lar e você tivesse se prostrado diante dele. Então nós já vemos ao longo da Bíblia, irmãos, pula aqui para os Salmos. Vamos para a era dos Salmos, Salmo 115. Salmo 115, verso 1, olha só.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se-lhe semelhante a eles os que o fazem e quantos nele confiam. Então Davi está fazendo, aliás, o salmista está fazendo aqui uma comparação, a diferença entre um Deus todo-poderoso e um Deus, olha só, 4, prata e ouro, obra de mão de homens, que tem boca mas não fala, que tem olhos mas não veem, que tem ouvidos mas não ouvem, que tem nariz mas não cheiram, suas mãos não apalpam e seus pés não andam, som nenhum sai da garganta, ou seja, tem boca mas não pode falar. Então nós estamos vendo a luz da Bíblia, irmãos, e já que tem boca e não anda, desculpa, tem perna e não anda, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem mão e não pega, olha o que Jeremias, vamos para os profetas maiores, vamos pegar um profeta maior, pega Jeremias, capítulo de número 10, Jeremias capítulo 10, verso 3, olha o que diz aqui: porque o costume dos povos são vaidade. Deixa eu parar aqui, irmãos. Se você perceber, toda vez que a gente está lendo algum texto sobre imagem, sempre é o costume dos povos. Costume dos povos. Costume dos povos. Porque nunca é um costume do judaísmo ou do cristianismo ou do sistema judaico-cristão. Nunca é. Sempre é dos povos. Não se corrompa com o sistema dos povos. Amém? Porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam no bosque um madeiro, uma árvore, um pedaço de madeira, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelo o fixam, para que não oscile, para que não caia. Os ídolos são como olha isso aqui, gente, eu estou lendo na Bíblia, eu não estou inventando isso aqui. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, ou seja, não tenhais medo deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Deixa eu parar aqui. Deixa eu projetar por gentileza, irmã. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Olha só. Alguém aqui já trabalhou em roça? Aqui em previsão? Roça, plantação. Para que alguém coloca lá um espantalho lá diante da sua plantação? Para quê? Para que serve o espantalho que alguém coloca lá? Pega um boneco, coloca umas roupas, coloca um chapéu com a mão aberta. Para que serve aquele espantalho? Para espantar os passarinhos. Está alguém ali que tem experiência vasta na plantação. Espantar o passarinho. Então tá o passarinho tá lá, ó. Aí ele vê a horta e fala assim: rapaz, chama um outro passarinho, achei. Aí o outro passarinho fala assim: cara, não vai lá não, ó, tá sujo, o cara tá vigiando. Ou seja, o passarinho olha para o espantalho e fala: não dá.
Porque o passarinho tem medo do espantalho. O espantalho está ali para proteger a plantação do passarinho, por exemplo. Agora a pergunta é: o espantalho pode fazer algum mal ao passarinho? Sim ou não? Não. Está parado. O que o espantalho pode fazer é causar uma impressão. É apenas uma aparência. Agora, não sou eu que estou dizendo isso aqui, é a Bíblia que está dizendo. Se tiver algum problema, tenha problema com a Bíblia, não comigo. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Aí ele termina dizendo assim, ó: não podem fazer mal, e também não podem fazer bem. Então Jeremias está usando uma comparação interessante. Porque assim como o passarinho olha para aquele espantalho, o espantalho não pode fazer coisa nenhuma, o espantalho não pode matar o passarinho, não pode fazer nada contra aquele passarinho, mas aquele passarinho olha para o espantalho e acredita, atribui ao espantalho um poder que o espantalho não tem. O passarinho atribui um poder, uma característica que o espantalho não tem. Assim é quem adora ídolo. Ele olha para o ídolo e ele atribui ao ídolo um poder que o ídolo não tem. Não tem. Não tem, apenas uma figura. Assim como a gente coloca, ou quem planta coloca um espantalho numa cerca para proteger uma horta, uma plantação. Quem coloca um ídolo na sua casa, o ídolo não tem o poder de fazer mal e também não tem o poder de fazer bem. Ah, pastor, eu vou colocar no lugar mais alto da minha casa, que é para abençoar a minha casa. Pela Bíblia que a gente lê, ele não pode fazer bem e não pode fazer o mal. Está lá, está parado. Dependendo do seu gosto, podia enfeitar. Depende do gosto. Enfeitou. Aí eu não vou discutir que aí é gosto. Mas se eu estou falando de Bíblia, se eu estou falando de Deus, de divindade, poder de Deus, não pode fazer bem, não pode fazer mal. Uma vez uma irmã chegou para mim na igreja e tinha convertido. E ela falou: pastor, eu quero tirar, pastor, mas eu estou com medo. Pastor, eu estou com muito medo, eu quero tirar, mas eu não sei fazer como, eu tenho medo, pastor, de tirar isso. Eu falei: irmão, eu te ajudo, eu tiro para você, te ajudo. E eu mostrei esse texto para ela: eles não podem fazer o mal e também não podem fazer o bem. Mas sabe o que é triste, irmãos? Tem muita gente atribuindo a glória de Deus à imagem, sabe como? Uma imagem que não pode abençoar ninguém, está na Bíblia, cara. Uma imagem que não tem poder de abençoar ninguém, aí Deus abençoa pela graça comum. Sabia que existe a graça comum, gente? Graça comum. Alguns chamam de graça geral. É a graça de Deus sobre todos os homens. Deus não abençoa só evangélicos. A gente tem que parar de ser bobo, desculpa a palavra, de achar que a bênção de Deus é para os evangélicos. Não tem nada disso. A bênção de Deus é para todos os homens. Todos. Tem bênçãos que estão estabelecidas, por exemplo, o casamento é uma bênção para todos, não é para evangélico. Aí a moça está lá, o rapaz está lá e casa. Aí Deus deu uma esposa, que a Bíblia diz que a esposa é a herança de Deus. Os bens e a casa é a herança do pai. A esposa prudente é a herança do Senhor. Deus dá para o cara uma mulher excepcional. Ele fala assim: ah, foi o santo casamenteiro que me deu. Tem gente que pega lá, vai fazer uma prece, uma reza, uma oração para uma imagem. Aí Deus é que faz, Deus é que dá, Deus livra no propósito. Mas a glória vai para as imagens. Agora a Bíblia está dizendo para nós aqui, ó: a imagem não tem poder. Um falso Deus, um santo que seja, não tem poder nem de fazer bem, nem de fazer mal. Biblicamente, irmãos, eu não tenho nenhum outro protetor e abençoador. Não temos.
Não temos. Vamos continuar, irmãos. Vamos continuar. Abacuque. Se você não tiver na Bíblia de celular, Abacuque é um dos livros que costuma sumir da nossa Bíblia de vez em quando, irmãos. Ele é um profeta menor, de vez em quando ele brinca de esconde-esconde, ele some de algumas Bíblias. Abacuque 2,18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Olha que pergunta aqui, gente. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora eu queria ler, irmãos, um texto. Eu estou pegando aqui ao longo da Bíblia, eu estou trazendo uma mensagem de ensino hoje. Eu peguei no meu celular, mas se você tiver acesso aí, eu baixei aqui uma Bíblia católica. Por que o senhor baixou uma Bíblia católica, pastor? Porque esse texto é um texto de um livro apócrifo. É um livro apócrifo, não se encontra na nossa Bíblia, você não vai achar aí. Eu baixei aqui, livro de sabedoria de Salomão, só tem na Bíblia católica, repito, por ser um livro apócrifo. E eu quero ler um texto que só tem na Bíblia católica. Eu estou aqui aberto, sabedoria de Salomão, se você quiser acompanhar ou anotar para ler depois, sabedoria de Salomão, capítulo 14, versículo 8. Mas maldito é o ídolo, ele o que o fez, este porque o formou, aquele porque, sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto a sua impiedade, e a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Verso 11. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados, porque na criação de Deus eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens e laço para os pés dos insensatos. É pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e a sua invenção foi a perda dos homens. Mas você pode continuar lendo. Nós estamos num livro apócrifo, esse livro só tem na Bíblia católica. Eu quero repetir, sabedoria de Salomão, ou apenas sabedoria 14. Eu li só do 8 até o versículo 13, até o 12, mas você pode ler do 6 até terminar o contexto aqui. Nós estamos na Bíblia católica, irmãos, um livro apócrifo, que está dizendo que a idealização dos ídolos, por ela entrou a apostasia ao mundo. Porque nós temos um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, e a imagem desse Deus foi corrompida a um Deus, letra minúscula, que se pode ser carregado, que nós acabamos de ler, que tem boca, mas não pode falar, que tem nariz, mas não pode cheirar, que tem mãos, mas não pode apalpar, que não anda. Então nós estamos um texto, irmãos. Eu vou começar a entrar aqui no Novo Testamento, mas eu gostaria de pensar com os irmãos, a gente fazer algumas reflexões. Eu desafio qualquer pessoa a achar aqui um texto. Eu parei aqui na Antiga Aliança, achar um texto na Bíblia, que nos dê base, que nos dê menção, que nos dê alguma estrutura para poder ter uma imagem em casa, para poder adorar uma imagem, ou venerar, se essa for a melhor palavra. Nós não temos. Por que a vida de uma mensagem dessa parece um pouco tanto chata? Porque você tem que parar, e tem que falar, e tem que frisar, tem que ler, tem que abrir. Mas é uma mensagem, irmãos, que traz para nós libertação. Por que muitas pessoas não sabem sobre o que nós lemos aqui hoje? Por que muitas, como eu disse, o meu papel aqui não é ofender, eu repito isso, de repente você está em casa, está vendo esse culto agora ou gravado, por favor, não é esse o nosso coração. Eu até, irmãos, confesso que eu preferia pregar uma outra coisa.
mas à luz da Bíblia. Nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Nós queremos nisso. Nós queremos que a Bíblia é. Nós queremos. Mas cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, nós não podemos adorar e nem ter uma imagem de escultura. Vamos continuar no Novo Testamento. Eu queria falar um pouco sobre Maria, irmãos. Tem gente que acha assim, pastor, Maria, evangélico. Não, irmãos, Maria para evangélico é uma bênção. Porque nós acreditamos que Maria é uma mulher que foi tão abençoada, no sentido de chamar tanta atenção de Deus pela sua conduta, pela sua piedade, que ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Cara, que legal isso. Deus olha para Maria e fala assim: bem-aventurada é tu entre as mulheres. Eu não sei quantas mulheres tinham naquela época, mas Deus olha e fala assim: Maria, tu és a privilegiada entre todas. Irmãos, que tremendo isso. Eu não tenho nada contra Maria, a Bíblia não tem nada, muito pelo contrário, a Bíblia elogia Maria, Deus elogia Maria. Cara, que tremenda a vida de Maria. Um dia eu quero pregar aqui só sobre Maria, mas deixa eu só ensinar alguma coisa, irmãos. Maria, ela não foi assunta aos céus virgem, irmãos. Maria, ela foi virgem quando ela concebeu Jesus na virgindade, obra do Espírito Santo. E quando Jesus nasceu, ela ainda era virgem. Mas olha o que Mateus capítulo 1 diz. Eu só preciso ensinar, irmãos, o que a Bíblia realmente está dizendo. Mateus capítulo 1, versículo 25. Contudo, não a conheceu. Estamos falando de José, tá, irmãos? Marido. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ah, pastor, esse texto não fala nada não, leia com cuidado. Verso 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Lembra que José tinha achado que não era Espírito Santo e tal, e Deus foi lá, revelou para ele, então ele voltou e recebeu a mulher. Aí a Bíblia faz questão de dizer que ele não conheceu ela enquanto Jesus não nascesse. Ah, pastor, entendi. Naquele tempo tinha um namoro que era à distância, então ele não sabia quem era Maria. É isso que está dizendo a Bíblia, irmãos? O que é conhecer aqui? É uma linguagem polida. Essa palavra conhecer aqui no original é a palavra gnosco, que é a palavra para intimidade sexual. Então José, ele recebe Maria, como Deus falou, para aceitar a mulher dele, mas ele não pode tocá-la como mulher enquanto Jesus não nascesse. Só que depois que Jesus nasceu, Maria e José viveu como um casal normal de qualquer casal. A questão é só, a única diferença é só essa. Só essa. Mateus 13, verso 55. Quando Jesus voltou aqui para pregar na sua terra, olha só como eles identificaram Jesus. Não é este o filho do carpinteiro, José, né? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Então Jesus, irmãos, tinham irmãs. A questão é, biblicamente, Maria sim concebeu virgem, obra de Deus. Jesus nasceu, ela ainda continuava virgem. Jesus nasceu, acabou aquele propósito específico para a vida de Maria. E José e Maria viveram como um casal. Alguém vai falar assim, pastor, a palavra aqui é para primo. Mas quando você vai lá para Jesus e João Batista, que João Batista era filho de Isabel, a palavra não é a mesma. A palavra lá é primo, que a palavra é irmão. Judas, não os Iscariotes, mas os que escreveu a epístola, ele é chamado de irmão do Senhor. O irmão do Senhor. Eles eram irmãos. Ou, se você preferir, meio irmão.
Ou seja, nós precisamos conhecer a luz da Bíblia. Eu tinha alguns outros textos para ler aqui em Atos. Eu não vou ler, se você estiver anotando aí, lê depois na sua casa. Não, esse eu tenho que ler. Atos capítulo 15. Queria chamar os músicos, os devidos, para me ajudar aqui já, por favor. Os diáconos se posicionassem para entregar os elementos da ceia, por gentileza. Atos capítulo 15, verso 19. Esse eu preciso de ler. O que está acontecendo aqui? Atos 15, 19 e 20. Aqui nós estamos no concílio de Jerusalém. O que é isso? Os apóstolos começaram a pregar o evangelho aos gentios, que não foram criados e educados no sistema judaico. Lembra que os gentios é que adoravam ídolos, os povos. Então para Israel estava muito claro, não podemos adorar ídolos, não podemos ter em casa, ponto, já estava isso certo. Agora o evangelho começou a entrar para outras nações com outros costumes. Então os apóstolos fazem uma reunião apostólica, um concílio. Olha a reunião, olha só. Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. De novo é primeiro lugar. De novo, igreja era cristã. Entenda o que está acontecendo, irmãos. Eles vão começar a pregar para gentil. Por exemplo, você entra num país que ninguém nunca ouviu falar de Deus. Aí eu reúno, vamos supor, eu, Dani aqui, o missionário, os pastores, fala, cara, o que vamos fazer lá? É isso que estavam dizendo aqui. Qual que é a primeira coisa? Se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Vamos fazer um concílio. O que a gente vai pregar para eles? O que é os pontos principais que nós vamos pregar para eles? Vocês precisam deixar a contaminação dos ídolos. Quem está comigo aqui, irmãos? Igreja. Depois você vai para Atos 14, do 11 ao 18. Paulo e Barnabé estão pregando, e Paulo é usado por Deus para fazer um milagre. Aqueles irmãos começaram a achar que Paulo e Barnabé eram Deus. E o discurso de Paulo aqui agora é falar, por favor, eu não sou Deus, eu sou um homem como qualquer um outro. Paulo recusa ser chamado de um Deus grego, ou um Deus da mitologia, que para nós é mitologia, para eles era uma religião. Agora a pergunta é, se Paulo não quis ser chamado de Deus enquanto era vivo, por que depois de morto ele vai virar um ídolo? Por que depois de morto vai virar um santo? Por que depois de morto vai... João 5, 21, a Bíblia diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Último ensinamento de João, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Últimos, antes do Apocalipse, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E para terminar, eu ia ler uns outros, mas eu preciso terminar. Apocalipse 22, corre lá comigo, verso 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nós vemos a luz das Escrituras, irmãos. A luz das Escrituras. Fique em pé, por favor. Nós vamos já entregar os elementos da ceia. A luz das Escrituras. Ninguém tem base à luz das Escrituras para ter uma imagem em casa, para adorar uma imagem, para atribuir a alguma coisa ou alguém poder que só pertence a Deus. Não temos permissão da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é. Eu não tenho tempo para ensinar, eu gostaria de ter. Talvez à noite eu tenha.
À noite eu vou ter. Mas a primeira imagem introduzida na igreja foi por volta do ano 300 depois de Cristo. Justamente quando Roma entra na igreja com o império. Imagens não fazem parte da igreja cristã, nem judaica cristã, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Queria que a gente adorasse a Deus com uma canção. Enquanto isso, nossos amados diáconos vão distribuir os elementos da ceia, por gentileza. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
1 Timóteo capítulo 2, verso 3: Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Qual que é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o pleno conhecimento da verdade? Só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus. Entre você e Deus só tem um mediador: Jesus. Ninguém pode mediar as suas causas, ninguém pode mediar a sua oração. Não é bíblico a frase que diz: pede à mãe que o filho atende. Isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. Nem a origem é bíblica, nem a ideia é bíblica, nada disso é bíblico. Pede à mãe que o filho atende, isso não existe isso na Bíblia. Não existe ninguém, pastor, padre, papa, não tem ninguém que possa mediar o homem com Deus, só Jesus, só Cristo. É por isso que nós carregamos, irmãos, nós fazemos memória, estamos com um pedaço de pão e um cálice de vinho nas mãos. É por isso que nós vamos lembrar. A ceia, um dos motivos também é para lembrar. Fazer isso em memória. 1 Coríntios 11, 23 em diante. Fazer isso em memória. Porque quem morreu por nós, irmãos, foi Jesus. O nosso resgatador é Jesus. Quem pagou a nossa culpa, a nossa pena, a nossa dívida foi Jesus. Quem trocou com você foi Jesus. João 14:6, Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, fala alto, eu ouvi, ninguém vem ao Pai, senão, observe que não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso Salvador. O nome dele é Jesus. Nós vamos tomar, e depois que a gente tomar a ceia, nós vamos celebrar a Deus com uma canção, e você vai dar o seu melhor em adoração. Todos juntos, comamos e bebamos. Sobre o trono está
Graças a Deus. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso Salvador. Irmãos, Deus abençoe a todos. Um bom almoço para vocês aí com a sua família, com a sua casa. Graças a Deus. Vamos embora, irmãos. Levante aí a sua mão. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você puder, volte à noite às 19 horas. Até mais.